Muita gente pergunta qual é o segredo, como se fosse um segredo, né? Como se fosse algo mágico para escrever rápido, para produzir um artigo rápido. E aí não é segredo, é uma estratégia. Eu sei que quando a gente fala em escrita e em rapidez, isso é muito relativo, mas para algumas pessoas soa como plágio, soa como cópia, alguma malandragem, alguma tentativa aí de burlar o processo de escrita, o que não é verdade. Veja só, existe uma coisinha chamada técnica. Se você não tem uma, você pode adaptar técnicas existentes, estratégias existentes de escrita. Eu acredito que não exista o certo, que não existe o certo ou errado no processo de escrita. Existe o que funciona. Então, cria a tua técnica, desenvolve a tua estratégia ou adapta de alguém que já tem essa estratégia desenvolvida e faz a tua produção. E aí vê só, quando eu vou escrever qualquer coisa, eu não confio só na fluidez do momento. Isso também é importante, mas para mim não funciona. O que é isso, fluidez do momento? Eu começo a escrever o primeiro parágrafo sem um planejamento nenhum, e aí eu acredito que a partir dessa escrita os outros parágrafos vão fluindo. Comigo não funciona assim. Antes da produção de qualquer artigo, eu dedico um tempo bem considerável para o planejamento do todo desse artigo. Então, desde a primeira lauda ao primeiro parágrafo de cada uma delas, enfim, eu planejo todas as laudas, todos os parágrafos. Pode parecer, gente, primário demais, pode parecer muito receitinha de bolo, mas para mim funciona dessa forma. Então eu planejo o que eu vou colocar no primeiro parágrafo, inclusive em alguns desses planejamentos que eu faço, desses roteiros que eu faço, eu inclusive detalho um pouco mais, já coloco aqui nesse planejamento mesmo o tópico frasal de cada parágrafo. E aí, quando eu sento para escrever, eu vou só escrever. Por quê? Porque eu já sei o que vai conter em cada parágrafo. Eu coloco até observações como essa aqui, por exemplo, ó, ver artigos já lidos e grifados. E aí eu vou falar uma coisa sobre citações. Preste atenção. Vê só, durante as minhas leituras eu vou fazendo as citações, né? Vou grifando os livros que eu leio, vou destacando partes interessantes que eu acredito que um dia vão me servir para a produção de algum artigo, de alguma... Enfim, vão conseguir credibilizar uma fala minha, vão ilustrar uma discussão. Isso é um exemplo de citação original. O que é uma citação original? E o que é uma citação original? É uma citação que nasce de uma leitura feita por mim, é um destaque meu, em algum livro que eu li, em algum outro artigo que eu li. Então é uma citação que nasce da minha leitura. E as outras citações são citações falsas? Não são citações falsas, mas elas não foram feitas por mim. Já é a citação de um autor no artigo, na escrita de outra pessoa. E fazer uso dessas citações é correto ou é plágio? O que você acha? Preste atenção nesse exemplo aqui, viu? Vê só. Esse livro aqui de Vanderlei é bem conhecido, o texto na sala de aula. Olha essa citação da página 74, eu já sei até decorado, de tanto que eu já vi. Vê só, tá aqui. Que ele vai conceituar o que é a expressão prática de análise linguística. Gente, em todos os artigos que eu já li sobre análise linguística, aparece essa citação de Vanderlei, em todos não, em quase todos. Aparece essa citação de João Vanderlei Geraldi. E aí, lendo um artigo onde apareceu essa citação pela primeira vez, antes de eu ler o livro, eu disse, poxa, essa citação é perfeita, essa citação que essa pessoa usou é perfeita. Eu guardo no meu banco de citações. Porque a citação também não é da pessoa, é do autor original, entendeu? Então, só ter o cuidado de referenciar, porque aí quando você não referencia, joga no texto como sendo... Então, você está lendo um determinado artigo e lá tem uma citação muito interessante que você acredita que vai usar um dia. Eita, olha, essa citação vai dar certinho para quando eu estiver falando sobre tal coisa. Você pega essa citação, pega a referência e guarda no seu banco de citações.
de certa forma, isso vai até economizar o seu tempo, porque ao invés de você ir em todos os seus livros procurar uma citação original, ou seja, que nasce da sua leitura, para ilustrar aquela discussão que você está propondo ali na sua produção, isso demanda mais tempo. Então, você economiza tempo quando você já tem essas citações, esse banco de citação. Gente, mais uma vez, isso não é plágio. Inclusive, eu quero deixar bem claro que essa é uma das minhas bandeiras de luta, o não plágio, tá? Então, eu sou uma pessoa completamente contra o plágio acadêmico. Então, isso não é plágio, é uma estratégia de escrita, uma estratégia de produção para você conseguir transformar as suas ideias em produções. Então, desenvolva a sua estratégia ou use essa estratégia como exemplo e comece aí a produzir, tá bom? E não se preocupa em julgar o próprio texto, não. Escreve, 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 pede a uma pessoa mais experiente no tema que você está escrevendo para dar uma lida no seu artigo, mas primeiro escreve, não julga teu texto não, tá bom? Porque à medida que a gente vai escrevendo e julgando o texto, a gente nunca sai do lugar. Escreve uma linha hoje, aí julga e apaga amanhã, tá bom? Beijo, espero que eu tenha ajudado. E aí, vamos roteirizar o seu artigo? Me chama aqui no Instagram que eu posso te ajudar.